Diz assim: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo o homem ao mundo. Esta passagem é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando. Já falei aqui a respeito do nome de Jesus, que o nome correto é Yeshua no hebraico. Porém, houve transliteração, foi para o grego, que virou Jesus, e a forma aportuguesada de Jesus virou Jesus, mas não faz muita diferença. Você pode falar tanto Jesus como Yeshua, isso não vai fazer diferença na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. E também é importante aqui ressaltar a historicidade da pessoa de Jesus. Houve-se um tempo na academia da história, da teologia, em que a existência histórica de Jesus ela foi questionada. Hoje em dia isso já quase não existe mais. Não se questiona mais quase a existência histórica de Jesus. O que se debate hoje é a respeito do aspecto sobrenatural dele, dos milagres que ele realizou, das profecias que ele fez, se ele era realmente Deus ou não. Este é o debate atual na academia. Porém, que houve um mestre que ensinou naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, naquela região da Judéia, isso já quase não mais se debate, e claro, dentro da academia, da história e da teologia. Augusto Cury, que é um psicólogo, ele analisou a personalidade de Jesus contida nos evangelhos e ele disse que se converteu por causa disso, porque se os apóstolos inventaram o personagem Jesus, eles teriam que ser os homens mais inteligentes de toda a história, porque a personalidade de Jesus ela é bastante complexa, bastante rica e soa como natural, como real para uma pessoa que estudou a psicologia. Assim, é muito provável que Jesus ele realmente existiu à luz da história, à luz da teologia. E aqui ele está falando uma frase que é muito importante que nós tenhamos em mente. Em verdade vos digo. Aqui ele está falando, querendo dizer que é uma verdade solene. Quando ele repete em verdade, ele está dizendo que é uma verdade solene, uma verdade muito importante, pela qual você precisa refletir. Ele está dando ênfase àquilo que ele vai dizer. Jesus está dizendo, em outras palavras, olha, agora o que eu vou falar, você tem que prestar bastante atenção. É isso que Jesus está querendo fazer. Que vós chorareis e vos lamentareis. Ele estava alertando que chegaria um período em que eles se entristeceriam. Ele estava alertando a respeito de sua morte. Ele estava dizendo que chegaria o momento em que ele morreria na cruz do Calvário e que os discípulos se entristeceriam. Eles teriam que lidar com a tristeza, assim como nós temos que lidar com a tristeza em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não deixar que ela nos pare. Nós não podemos ter uma tristeza que ela seja paralisante, que ela nos impeça de nós darmos continuidade aos propósitos de Deus em nossas vidas. Somos humanos, nos entristecemos, isto é plenamente normal, mas dentro da tristeza nós temos que pedir a Deus forças para nós prosseguirmos com as nossas vidas. Enquanto o mundo, a palavra mundo aqui não é colocada no sentido de terra, se você for ler o Salmo 24, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então a terra ela pertence a Deus. Mas mundo aqui é no mesmo sentido, é um sentido parecido, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, no sentido do sistema que é implantado por Satanás
na terra, nos corações das pessoas, levando elas a praticarem toda sorte de mal. Este sistema é pela qual Jesus está se referindo. Enquanto o mundo se alegra, o sistema deste mundo iria se alegrar com a morte de Jesus. Para eles isto era uma grande vitória. Jesus incomodava eles com a sua filosofia, com a sua verdade, com o seu ensinamento, que levava as pessoas a uma transformação. Para eles, a morte de Jesus era algo que eles comemorariam bastante. Mas a vossa tristeza e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Que eles ficariam em um momento tristes, mas depois eles ficariam alegres. Ora, ele estava alertando a respeito da ressurreição. Chegaria um momento em que Jesus ressuscitaria, isto é, ao terceiro dia. Primeiro ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso é algo que nós temos convicção pela fé, também por circunstâncias que, se nós, na história, a história ela é imparcial, né? A história enquanto ciência, ela não vai dizer se Jesus ressuscitou ou não, ela não vai dizer se realmente um anjo apareceu a Maomé ou não, ela não vai entrar em questões espirituais, seja de qual for a religião. Ela é neutra, nem vai dizer que houve, nem vai dizer que não houve. A história também não vai falar nada a respeito se Moisés operou milagres ou não. Mas nós que não somos presos apenas à análise histórica, mas podemos também fazer uma análise filosófica, nós podemos chegar a determinadas afirmativas, ou pelo menos a determinadas probabilidades. Fazemos análises filosóficas também. Análises racionais. Se nós analisarmos as questões que estão em volta da ressurreição de Cristo, nós podemos ali observar indícios a respeito de uma possível ressurreição, isso analisando racionalmente, de um possível milagre. Um exemplo disso, eu não vou me aprofundar nesta questão, que aqui não é o objetivo desta análise, defender essa tese da ressurreição de Cristo, mas nós podemos observar o testemunho dos apóstolos. O que os apóstolos ganharam com aquilo? Os apóstolos não ganharam nada, eles tiveram uma vida de perseguição, uma vida de miséria, uma vida de dificuldade. Muitos morreram assassinados, tanto os apóstolos como os discípulos, então eles não ganharam nada por inventar aquela história. Pelo contrário, eles encontraram desprezo por parte de muitos por criarem aquela história. Será que os apóstolos eram loucos? Também não é o que parece, porque quando a gente fala, será que eles tiveram uma alucinação? Geralmente, quando a gente trata de alucinação, a gente está tratando de algo que é individual e não coletivo. Porque alucinação é justamente você ver algo que só você vê, que ninguém mais está vendo, e algo que é produzido pela sua cabeça, pela sua mente. Então, também seria algo estranho defender uma tese de alucinação coletiva, que eles tiveram uma alucinação coletiva. Assim, parece ser razoável acreditar que de fato eles testemunhavam a respeito de Cristo, que eles estavam bem de suas mentes e que de fato houve algo ali diferente, algo sobrenatural envolto, algo sobrenatural ao redor da história da ressurreição de Cristo. Então isso estabelece uma certa razoabilidade, uma certa probabilidade da ressurreição de Cristo Jesus. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição. Ele usa a analogia da mulher grávida. A mulher, quando vai ter um filho, ela sofre, para ela aquilo não é bom, quando ela está dando à luz, porque ela sente muita dor no seu corpo, na sua barriga. Porém, quando nasce o menino, a tristeza se converte em alegria. E é o que aconteceria com eles. Por um momento eles se entristeceriam, mas depois eles se alegrariam em Deus. E aqui a gente pode fazer uma aplicação para a sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil, um momento de aflição, de angústia, mas se você se refugiar no Senhor, se você confiar em Deus, amanhã ou mais tarde você pode viver um momento muito melhor, um momento de alegria, um momento de exaltação.